Boa noite a todos e todas. Em nome da secretária, agradeço a presença de vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas a essa atividade formativa, ministrada pelo professor Ivan Cruz Rodrigues. Nessa noite, o professor vai tratar do que é preciso considerar na construção do currículo de matemática da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Inclusive, apresentar conteúdos que serão abordados com mais profundidade ao longo de outros encontros que ocorrerão em momentos de HTPCs a serem informados em breve. Adiantamos que serão às terças-feiras, das 17 às 18h30. Alguns informes, pessoal. Antes de darmos início, apresentarmos o professor, vou passar 2 recados para melhor proveito da atividade. Caso tenham dúvidas ou queiram tecer alguns comentários, podem utilizar o recurso de levantar a mão no ícone do desenho da mãozinha e abrir seu microfone ou colocar a mensagem no chat. Nos minutos finais da atividade, será colocado um link no chat para que preencham um breve formulário atestando a presença. Eu vou lembrar aqui, as educadoras do PROIAJA que estão conosco, vão preencher da mesma forma, tá? Não vai aparecer PROIAJA, mas você pode preencher também esse formulário. Bom, vamos à apresentação resumida do currículo do professor. Professor Ivan Cruz Rodrigues é mestre em ensino de matemática pela PUC São Paulo, atuou como membro do grupo de referência em matemática pela Secretaria de Educação de São Paulo, no desenvolvimento e elaboração do projeto EMAI e é coautor da coleção Nosso Livro de Matemática, ZAPT Editora, aprovada no PNLD de 2019. Agradeço ao professor Ivan por contribuir conosco com a nossa formação profissional, nos fazendo refletir a respeito desse tema tão relevante. A fala é sua, professor, mas antes da fala é sua, professor, eu quero agradecer a Patrícia, né, que gentilmente fez toda essa... foi a ponte, né, da educação de jovens e adultos aí com o professor Ivan. É um grande prazer e agradeço a colaboração da Patrícia. A fala é sua, professor. Então, boa noite a todos, boa noite a todas. É uma satisfação estar aí com vocês. É um desafio também, né? Eu tenho feito alguns trabalhos aí com a Secretaria Municipal de Araraquara. Eu não sei se vocês me conhecem. Eu fui muito tempo da rede estadual, atuei só há 39 anos na rede estadual de São Paulo. Agora, atualmente, eu estou aposentado e trabalhando com esses programas de formação. Eu sempre falo que as minhas falas, elas vão em função dos meus estudos, mas também muito em função da minha prática enquanto professor e enquanto diretor de escola, tá? Enquanto diretor de escola, eu tive uma experiência com a EJA quando eu ingressei como diretor. Eu ingressei numa escola em Guarulhos e fiquei lá por 5 anos. E era uma escola bem grandinha, eu só tinha 70 classes e tinha em torno de 2.700 alunos, né? E eu tinha 2 turmas de EJA no período da noite, tá? Nessa escola eu tinha de 1º ao 5º, eu tinha os anos finais, eu tinha ensino médio, eu tinha educação especial e eu tinha turmas de EJA, tá? Depois eu fui ser diretor numa escola específica de ensino médio, e aí trabalhei com Cefam, com formação de professores, trabalhei 2 anos com educação indígena também,
e depois, os meus últimos anos, eu atuei numa escola de 1º ao 5º ano, onde eu me aposentei. Como nós somos um grupo bem pequeno, eu gostaria que vocês se sentissem bem à vontade para interagir, para pedir a palavra, abrir o microfone e fazer as perguntas, fazer as considerações, né? A gente sabe que durante a pandemia foram muitas atividades aí à distância e às vezes vocês estão um pouquinho cansados desse tipo de atividade, mas como é um grupo pequeno, eu acredito que a gente poderia ter uma conversa um pouquinho com vocês. A minha fala vai em função dessa construção do currículo da EJA, né, especificamente nas aulas de matemática, eu coloquei aqui por que incentivar diferentes processos de resolução de problemas, tá? E a proposta que eu trago aqui para nós hoje é discutirmos situações de aprendizagem, né, que podem ser propostas aí para a elaboração do currículo que vocês estão iniciando aí as atividades com o seu grupo de alunos, né? E a gente sabe que a gente já está iniciando e daqui a pouco já está terminando, que o semestre passa tão rápido, né? Mas, então, discutir situações de aprendizagem que envolvem a resolução de problemas e o raciocínio matemático e refletir sobre a importância da valorização de estratégias pessoais de resolução de problemas e a socialização de diferentes procedimentos. Vocês têm turmas assim de quantos alunos, mais ou menos, as turmas de vocês? Alguém quer falar? Não precisa nem pedir a palavra, é só abrir o microfone e falar, hein, gente? Coloco também que vocês me interrompam na hora que vocês quiserem, assim como a equipe da secretaria também, né? Já está informada que eles podem me interromper a hora que eles acharem, que eles considerarem que devem fazer alguma contribuição aí para a nossa discussão, eles podem me interromper sem problema nenhum, tá bom? Professor, Noneja, eles estão utilizando o telão, então todos estão ocupando uma sala de eventos lá. E o participante Doneja respondeu aqui no chat que uma média de 20 alunos por sala. A gente tem no Caíque Rubens Cruz hoje uma sala, né, Eliana, com 26 alunos, mas a gente já está separando essa sala. Então, essa sala ficaria com 12, com 14, mas é essa a média. Nós temos aqui também educadoras de um programa de alfabetização na rede, que é um projeto em parceria com a secretaria, com a prefeitura. E ali a média também é entre 10, 12 alunos por sala. Mas é essa média, sim. Então, é possível, assim, bastante interação, né, no processo, tá? Então, olha lá, na conversa que eu tive com a professora Helena, né, ela me colocou que um dos referenciais que vocês têm é um texto do MEC, né, uma proposta, que é esta: Educação para Jovens e Adultos, Ensino Fundamental, Proposta Curricular para o Primeiro Segmento, tá? Eu vou trazer alguns elementos, como esse documento deve ser do conhecimento de vocês, eu vou trazer alguns elementos para nós iniciarmos a nossa discussão. Então, nesse documento, a gente tem este texto. Como acontece com outras aprendizagens, o ponto de partida para a aquisição dos conteúdos matemáticos deve ser os conhecimentos prévios dos educandos. Na educação de jovens e adultos, mais do que em outras modalidades de ensino, esses conhecimentos costumam ser bastante diversificados e muitas vezes são encarados equivocadamente como obstáculos à aprendizagem.
Ao planejar a intervenção didática, o professor deve estar consciente dessa diversidade e procurar transformá-la em elemento de estímulo, explicação, análise e compreensão. Vocês aí, né, conhecem os seus alunos ou estão conhecendo seus alunos e têm condições de verificar que atividades eles executam, o que atividades eles já executaram, né? E que conhecimentos matemáticos eles podem ter a partir dos questionamentos e como é que esses conhecimentos podem nos auxiliar a construir atividades para que a gente explore esses conhecimentos, né? Que eles venham a favor da aprendizagem. Ainda nesse documento do MEC, nós temos os adultos não escolarizados aprendem muito através da comunicação oral. Por isso, é importante dar-lhes a oportunidade de falar de matemática, de explicar suas ideias antes de representá-las no papel. A interação com a fala de seus colegas ajuda-os a construir conhecimento, a aprender outras formas de pensar sobre um determinado problema, a clarificar seu processo de raciocínio, seu próprio processo de raciocínio. Devemos também estimulá-los a produzir registros gráficos e mesmo a escrever sobre matemática, por exemplo, descrevendo a solução de um problema. Então, aqui, nesse texto do MEC, ele vem muito ao encontro do que a gente tem considerado sempre, né, dessa importância da socialização, né, dos procedimentos de resolução, dos procedimentos de cálculo, né, e a gente dar essa voz para que os alunos falem e para que eles exponham e argumentem a favor daquilo que eles fizeram. Nesse argumento, né, muitas vezes, o aluno elabora e, ao expor para o grupo, ao argumentar para o grupo, ele mesmo, às vezes, pode enxergar alguma falha no processo, ou ele pode enxergar um outro caminho, como é tão comum, né? Quando a gente vai expor alguma coisa, a gente pensa de uma maneira e na hora que a gente vai expor, a gente já reformula aquelas ideias e às vezes até encontra outros caminhos para apresentá-la. Por isso, né? Aqui o texto coloca essa importância de falar de matemática, de explicar suas ideias antes mesmo de representá-las no papel. E aqui, a interação com a fala de seus colegas, né? Quantas vezes a fala do colega ela é mais próxima no entendimento do que, às vezes, a nossa fala, né? Aquilo que a gente sempre fala, né? O aluno aprende com o professor, mas o aluno aprende com o colega. E como é importante que na aula de matemática a gente tenha esse espaço mesmo de comunicação. Eu sempre falo para os professores, né, que algumas práticas que estão assim bem enraizadas no trabalho com a língua portuguesa, às vezes a gente não traz para as aulas de matemática, né? Às vezes a aula de matemática ela é muito mais individualizada, né? Enquanto que uma aula de matemática em grupo, ela traz contribuições bastante interessantes para o grupo. Tá bem? Alguém quer fazer alguma consideração até aqui? Não? Então, vamos em frente. O professor pode facilitar esse processo formulando perguntas que levem os educandos a investigar e a expor seus pontos de vista, estimulando-os a produzirem seus próprios registros, a partir dos quais serão buscadas as relações com as representações formais e com as escritas simbólicas.
Quer dizer, o texto fala, né, da importância de se enxergar a resolução, não necessariamente de uma forma formal, de uma escrita simbólica da matemática, mas, ao mesmo tempo, o professor ele vai poder facilitar esse processo, formulando perguntas e, muitas vezes, apresentando essas representações formais, essas escritas simbólicas. Diante de uma situação de aprendizagem, também é importante que o professor situe os alunos, explicando os objetivos, as aplicações do que está sendo estudado e as possíveis relações com outros campos do conhecimento. Sugerindo caminhos, fazendo propostas de trabalho, orientando a atividade e interpretando os erros como meios de aprendizagem, ele poderá estabelecer vínculos entre as experiências e conhecimentos dos alunos e os novos conteúdos a serem aprendidos. Aqui eu acho que é uma coisa que sempre é importante a gente salientar, né? A questão do erro, né? Como é que eu trabalho o erro a favor da aprendizagem, né? A gente trabalhar esse erro com naturalidade, né? Olha, vamos discutir, porque muitas vezes eu tenho num problema um erro de cálculo, mas às vezes eu tenho uma solução, né? Um caminho extremamente interessante. E, às vezes, o professor fala assim, mas o resultado não está correto. Sim, muitas vezes o resultado não está correto, mas vamos analisar esse procedimento, vamos enxergar onde ocorreu esse erro e tratar esse erro com naturalidade, né? Olha, aconteceu isto, por que será que houve este erro, né? Então, trazer sempre o erro, né, para auxiliar na aprendizagem e tratá-lo com extrema naturalidade. Tá bem? Alguns exemplos de fatos e situações cotidianas que podem propiciar interessantes explorações matemáticas são levantamento de dados pessoais, endereços, códigos postais, números de telefone, para reconhecimento das várias funções dos números. Daqui a pouquinho a gente até vai dar uma retomada no que seriam essas várias funções dos números. Outras atividades, atividades de compra e venda, cálculo do valor da cesta básica, de encargos sociais, de orçamento doméstico, para exercícios de cálculo. Então, aqui só para a gente retomar, quais seriam essas diferentes funções dos números, né? E aqui eu estou trazendo dos números naturais, só para a gente dar uma recordada. Se eu estiver falando alguma coisa que já é extremamente comum para vocês, vocês podem dizer que não há necessidade da gente retomar isso, tá bem? Então, vários estudos dizem, né? E aí pensando na aprendizagem das crianças, mas também na aprendizagem dos adultos, né? Que a gente precisa transitar por atividades que exploram as diferentes funções sociais dos números, onde nós encontramos os números no dia a dia. Então, nós temos aqui, né? Uma função é a função cardinal, em que os números são indicadores de quantidade, permitindo evocar, né, evocar essa quantidade mentalmente, sem que ela esteja fisicamente presente. Por exemplo, quantos são os dias do mês, quantos são os meus irmãos, quantos alunos há na sala. Então, nós temos a utilização do número na sua função cardinal. Uma outra função que nós temos é a função ordinal, em que os números são indicadores de posição. Eles possibilitam identificar o lugar ocupado por um objeto, por uma pessoa ou por acontecimentos. Hoje é o nosso primeiro encontro de 2023.
Abril é o 4º mês do ano. Eu me sento na 3ª carteira da fila da janela. Então, nós estamos usando o número na sua função ordinal. Uma outra função, a função de código, não tem necessariamente ligação direta, nem com o aspecto cardinal, nem com o aspecto ordinal. Por exemplo, o número do telefone, do CPF, da placa de carro, do RG, né? O número da minha residência, tá? Pode haver na rua uma ordenação desses números, um critério para se atribuir um número a uma residência. Mas depois que ele está atribuído, ele tem uma função de código, né? Exatamente para identificar a residência de uma pessoa. E a 4ª e última função, o número na sua função de medida. Ele expressa o resultado de uma medição, de um comprimento, de uma massa, de uma altura, assim por diante. E como é importante, na construção do currículo, a gente propor atividades que transitem por essas diferentes funções do número. Ainda outras atividades, leitura e interpretação de informações que aparecem em moedas e cédulas de dinheiro, em contra-cheques, contas de luz, extratos bancários, para observar as escritas numéricas e fazer cálculos mentais. Leitura e traçado de itinerários, mapas e plantas e construção de maquetes para identificar pontos de referência no espaço, distâncias, formas bidimensionais, né? Seriam as formas planas, formas tridimensionais, que são as formas espaciais, e compreender escalas. Situações do cotidiano que envolvem noções e notações matemáticas dão suporte para a aprendizagem significativa de procedimentos mais abstratos, como cálculo de medidas de terrenos e edificações, para compreender as noções de medida e de unidade de medida. Consulta e construção de calendários, planejamento e organização de eventos, como festas, excursões, campeonatos esportivos, para levantar e organizar dados, fazer cálculos e fazer previsões. Uma das funções dos números é esta função de código, né? E nessa função de código, a gente pode ter, por exemplo, propor a organização de uma ficha pessoal. Daqui a pouquinho eu vou trazer um exemplo para vocês do que a gente poderia estar explorando. Como a gente colocou, né, e coloca que hoje a didática da matemática, ela fala bastante na resolução de problemas, né, e que a resolução de problemas ela deve ser o ponto de partida sempre para o trabalho com a matemática. Deixa eu só pôr meu cachorrinho aqui no chão, que ele está tadinho. E vejam, que etapas que a gente tem na resolução de qualquer problema matemático, né? A leitura e a interpretação. E aí a gente sempre fala, né? Puxa, mas os alunos às vezes têm dificuldades em ler e interpretar. Por isso que é importante, né? A gente socializar, abrir esse espaço, né? Vamos ler em conjunto, o que eu entendi, o que você entendeu, né? E fazer todo esse processo de discussão antes da resolução. Porque muitas vezes, quando a gente trabalha com problemas de matemática, acaba tendo aquela ansiedade para se obter o resultado, né? A gente tem que segurar um pouquinho essa ansiedade e explorar bastante essa leitura, os termos que estão ali, como é que nós estamos interpretando,
né? Suponham que fizemos a leitura, interpretamos os dados, né? Localizamos todos os dados, nós vamos para as estratégias de resolução, né? Que caminho eu vou utilizar para resolver esse problema? Se for um problema que tenha cálculo, encontrado o caminho, por exemplo, né? Uma adição vai permitir que eu resolva. Mas agora, como é que eu vou resolver essa adição? Né? Então, vamos pensar nas estratégias de cálculo. Posso resolver por cálculo mental, posso resolver por cálculo escrito, pela conta armada, né? Dependendo das contas, o uso da calculadora, né? Puxa, vamos trazer esses elementos para a sala de aula, né? Até no dia que eu estava conversando com a professora Helena, eu perguntei, será que, né, que na turma de EJA é comum os alunos levarem celular? Se for, vamos pensar que atividades que nós podemos fazer explorando o uso do celular. Se não for um equipamento aí comum a um grande número de alunos, né? Vamos usar a calculadora. Para que serve a calculadora? O que ela vai nos auxiliar no processo de aprendizagem? Que regularidades a gente pode encontrar em determinados conteúdos da matemática, né? Que a calculadora vem nos auxiliar nesse processo. Suponho que encontramos essa estratégia tanto de resolução quanto de cálculo, temos o caminho da validação do resultado, né? Esse resultado que nós encontramos, ele vai ao encontro do que estava sendo solicitado, do que eu estava procurando, ele está condizente com aqueles dados do problema? E, por último, a socialização, né? O Pedro resolveu de um jeito, a Maria resolveu de outro. Vamos expor isso para o grupo, vamos debater essas estratégias. E eu sempre falo, né, que nesse procedimento a gente nunca pode pensar em valorizar qual é o melhor, né? Puxa, olha, o Pedro resolveu desse jeito, a Maria resolveu desse. Pode ser que um tenha demorado bem mais tempo, seja bem mais longo, mas ele está claro para quem o elaborou, né? E é super importante que a gente socialize isso. Puxa, olha, eu fiz por um caminho muito longo, tal, mas eu enxerguei o do colega, entendi o do colega. Mas eu acho que o meu é mais interessante, mesmo sendo mais longo. Pode ser que aconteça exatamente o contrário. Puxa, olha, eu não tinha pensado nesse caminho dele. Gostei do meu, mas estou achando o dele bem mais interessante. Na hora que eu tiver algum problema parecido, eu posso fazer uso dessa outra estratégia de resolução, tá? E como nós, professores, podemos contribuir para que os estudantes resolvam problemas matemáticos? E eu sempre coloco isto, né? Uma ação fundamental para promover o desenvolvimento do raciocínio matemático dos estudantes são os questionamentos realizados pelo professor. Quer dizer, mais do que eu ser uma pessoa que dá respostas, né? Eu ser uma pessoa que questione os alunos para que eles mesmos validem ou não validem o procedimento. Professor, eu estou no caminho certo? O que você acha? Por que você está fazendo isso? Né? Então, eu quero que ele reflita sobre o que ele está fazendo e ele decida, olha, eu estou no caminho certo, ou não, olha, eu pensei isso, mas isso não está permitindo que eu chegue aonde eu queira, né? E eu sempre falo, né, que nós, professores, fazemos boas intervenções quando nós conseguimos entender como é que o aluno está pensando. Porque na medida em que eu enxergo como é que ele está pensando, eu faço questionamentos para que ele reflita sobre o que ele está pensando. Tá? Então, eu sempre ter esse cuidado de mais
promover perguntas do que dar respostas. Mas isso também não quer dizer que em alguns momentos eu também não vá dar respostas, tá? Os professores, agora temos um documento aqui, né, do Comitê Americano ligado à matemática. Os professores podem ajudar os alunos a aprender a resolver problemas, selecionando bons problemas, coordenando a sua utilização e avaliando a compreensão e a utilização de estratégias por parte dos alunos. É mais provável que os alunos desenvolvam confiança e segurança na sua capacidade de resolver problemas em aulas, onde eles próprios desempenham um papel na elaboração das regras e onde as suas ideias são respeitadas e valorizadas, né? Como eu quero que os meus alunos encontrem caminhos para resolver, né? Que eles desempenhem esse papel na elaboração das regras. E as suas ideias. Pode ser que a sua ideia esteja incorreta, mas vamos ouvi-la e vamos ver, né? Por que ela está incorreta? Em algum momento, olha, você estava indo no caminho certo, né? Estava indo não no caminho certo, mas estava indo num bom caminho para encontrar a solução. Em algum momento, você pode ter feito uma incorreção. Aonde está essa incorreção? Até onde aquele caminho estava sendo interessante para permitir que a gente obtivesse a solução para aquele problema. Ali a gente já falou um pouquinho, mas eu volto a dizer isto. É importante incentivar diferentes processos de resolução, bem como analisar coletivamente e discutir a respeito das soluções encontradas. Quer dizer, esse procedimento da socialização, ele tem que ser uma constante nas minhas aulas. Fazer registros diversos também deve ser incentivado como parte do processo de construção da linguagem matemática, da ampliação do raciocínio e da capacidade de argumentação dos alunos. Como nós queremos que os nossos alunos avancem nessa capacidade de argumentar, né? Olha, estou fazendo assim porque eu pensei desta maneira, entendo isto, né? Então, além de eu elaborar um procedimento, que eu possa expressar isso e possa argumentar sobre ele. Para nós darmos continuidade à nossa conversa e às nossas reflexões, discutindo o que pode ser explorado nos problemas e nas situações apresentadas a seguir, vamos ver aqui uma situação. Então, vejam, nós falamos nas diferentes funções sociais do número, e uma das funções era o número na sua função de código. Para o sentido de código, é interessante que sejam explorados documentos pessoais e números que indiquem localização, e, nesse sentido, a análise de endereços pode ser útil. Mas também, vejam, eu posso trazer aqui uma ficha, né, de dados pessoais, né, e explorar com eles o significado de cada coisa, né, os termos que estão ali, para a gente poder colaborar, né, na compreensão daquilo. Então, veja, eu trouxe aqui, peguei duas fichas, eu vou trazer esta primeira e tem uma segunda, né? Nome, estado civil, data de nascimento, tá? Então, vejam lá. Local de nascimento. Aqui nessa ficha está escrito local de nascimento. Então, pode ser que as pessoas não se confundam nisso. Mas a gente encontra ainda hoje algumas fichas que põem naturalidade. E aí, quando a pessoa vê esse termo naturalidade, ela não dá significado para ele, né? O que significa naturalidade? Porque me parece que não é um termo que seja bastante comum, né? Não é do dia a dia. Quando a gente fala na nacionalidade, eu acho que ela é
um termo bem mais comum, né? Mas a naturalidade, né? A cidade onde a pessoa nasceu, tá? Aqui é uma ficha antiga, ainda estava com o número do SIC, né? Antigamente a gente até falava SIC, hoje se fala no CPF, né? Tá? A residência, o fone, o bairro, a cidade, né? Aqui está essa pergunta, há quanto tempo? Veja, né? Está bem ali, há quanto tempo? Há quanto tempo a pessoa mora nessa residência, né? Então, a gente pegar cada elemento e construir uma ficha com eles, né? Para que eles se familiarizem com essas informações e possam explorar aí. Aqui eu trouxe uma outra, e aí eu vou colocar em pedaços, porque ela está muito pequenininha assim, né? Mas nesta ficha, né? O nome, o endereço, o bairro, a cidade, o CEP, o telefone, o e-mail, né? Aqui tem o RG, e é muito comum em várias fichas que nós vamos preencher, né? A gente precisa colocar o número do RG e depois tem esse órgão de expedição, órgão expedidor, né? Como a gente vê quando as pessoas precisam preencher esses documentos, como muitas vezes o órgão expedidor, elas não dão significado para isso, né? Então, vamos pegar, cada um pega o seu documento e vamos verificar, né? Foi expedido pela Secretaria da Segurança Pública, foi expedido por um outro órgão, né? Em que estado esse documento foi expedido, tá bem? Então, como é interessante, né, que a gente faça uso desses elementos para que os alunos também deem significado ao que eles estão aprendendo, tá? Aqui, nós estamos trabalhando com os alunos no primeiro semestre do ano, e aí, como é importante a gente trazer esses termos que muitas vezes não são tão comuns no dia a dia, né, para o ambiente da sala de aula, né? Nós estamos no primeiro semestre do ano. E o que é um semestre, né? Então, às vezes dá aquela confusão, né? Puxa, mas olha, meu semestre começou em fevereiro e vai terminar em junho. Ah, tá. Então, a gente fala no semestre letivo, né? Mas o que é um semestre considerando o ano, né? Um semestre é um conjunto de 6 meses. E quando a gente fala no primeiro semestre do ano, nós estamos falando nos 6 primeiros meses do ano, né? Estamos falando dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, tá? Podemos explorar o segundo semestre, né? O segundo semestre também é um conjunto de 6 meses. E quais são os meses que compõem o segundo semestre? Eu me esqueci de falar no começo da nossa discussão, esse material todo depois vai ficar à disposição da secretaria, tá bem? Se depois vocês quiserem retomar, se alguma coisa desses slides vocês quiserem utilizar, fiquem à vontade para fazer isso. Eu pensei, né, e lá naquele documento do MEC fala muito na questão da localização, de se explorar isso, me veio na cabeça a gente explorar algumas placas de trânsito, né, que é uma coisa que tem me incomodado bastante, depois eu vou apresentar aqui num slide, mas eu achei que algumas coisas, né, que a gente pode discutir com eles, vamos supor, em função das atividades que eles exerçam, né? A gente sempre resgatar isso, né? E aquilo que a gente estava lá no texto, a importância de se valorizar os conhecimentos prévios,
né? Então, você ter clareza de em que funções a grande maioria dos seus alunos trabalha, ou já trabalhou, ou pretende trabalhar, né? Para a construção de atividades que possam explorar conhecimentos que sejam úteis para a vida, mas também para a questão do trabalho, né? Então, peguei esta placa só para a gente discutir um pouquinho. O que será que esta placa indica? Alguém poderia dizer? Ou à esquerda. Oi, professora Alba, boa noite, tudo Boa bem? noite, Seja professor. bem-vinda. Obrigada. O senhor também. O que que a senhora... Desculpe, eu não ouvi o que a senhora falou. Indica que a gente pode seguir em frente ou à esquerda. Isto, né? Então, essa placa indica que eu posso seguir em frente ou eu posso me dirigir à esquerda. E aí, por associação, né? Então, eu posso dizer o significado desta outra. E aí que é interessante, né? Porque, de repente, você tem na sala alguém que não consegue expressar isso. E a gente tem falado dessa importância da oralidade na aula, né? Olha, então, se esta está dizendo siga em frente ou possa se dirigir à esquerda, o que será que é esta outra placa? E aí, por associação, né, as pessoas vão se sentir mais seguras, porque a gente sabe também que numa sala de aula, mesmo vocês aí com 10, com 12 alunos, né, que a gente diria uma sala pequena, existem pessoas que não se sentem à vontade de expressar com o medo do erro, né? E aquilo que a gente já colocou num dos slides aí, trabalhar o erro com bastante naturalidade, né? Mas fazendo estas associações, aquela pessoa que às vezes até se sentia inibida para se expressar, ó, essa aqui está dizendo, siga em frente ou vire à direita, né? E esta placa, o que será que essa placa deve estar nos indicando? Mantenha-se à direita? Mantenha-se à direita, né? Para eu circular, eu devo estar à direita. Pedestre, ande pela direita. Se esta pede que o pedestre ande pela direita, esta pede que o pedestre ande pela esquerda, né? E a gente trazer isto para a discussão. E por que que isso tem me chamado a atenção, né? Porque eu vejo quando a gente vê estas orientações e depois algumas outras placas que nós vamos ter aqui, né? Quando eu tenho saída lá para Piracaia, Jacareí, Dutra, a 1 quilômetro, né? Esses dias eu estava conversando com umas pessoas e elas falam assim: puxa, mas eu tenho o hábito de andar na estrada, mas eu não consigo criar essa noção de 1 quilômetro quando eu estou dirigindo, né? E aquilo que eu sempre digo, né? Antigamente, quando a gente andava pelas estradas, ia indicar que um restaurante, por exemplo, o próximo restaurante, às vezes a gente enxergava uma placa assim, restaurante tal, a 2 quilômetros ou a 5 quilômetros. Hoje em dia, quando a gente passa e tem essas indicações de posto de gasolina, de restaurante, ao invés de colocar distância, eles colocam tempo, né? Posto de abastecimento a 5 minutos, restaurante a 10 minutos, né? Porque me parece que quando a gente está andando pela estrada, é mais fácil a gente quantificar o tempo do que quantificar a distância,
né? Mas aqui não, né? Para fazer essa entrada, eu preciso ter um valor aí correto, porque às vezes também quando a gente fala o tempo, né? Ah, mas o tempo depende da sua velocidade, depende se o trânsito está parado ou se o trânsito está meio congestionado, são tempos diferentes, né? Mas aqui eu preciso disto, a 1 quilômetro. E esta escrita, 1,3 quilômetros. Então, acho que isto são elementos que possibilitam a gente trazer para a sala de aula e discutir com eles essa questão das medidas de comprimento, né? Ali dizia 1 quilômetro, e a gente tem algumas unidades de medida de comprimento, entre elas quilômetro e metro são bastante comuns, e a relação que se estabelece entre as duas é de que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. E aí a gente tem o símbolo utilizado para o quilômetro e o símbolo utilizado para o metro, né? 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. E este 1,3 quilômetros correspondem a quantos metros? (1.300 metros). 1.300 metros. Mas eu acho que numa sala, e não só numa sala de EJA, né? Numa sala comum, tem gente que pode falar assim, 1 quilômetro e 3 metros, né? Porque as unidades mais comuns são o quilômetro e o metro, né? E aí a pessoa, às vezes, pensa que 1,3, né, corresponde a 1 quilômetro e 3 metros, mas não, né? Porque a relação entre o quilômetro e o metro é de 1 quilômetro corresponder a 1.000 metros. E aí, se a gente for pensar um pouquinho na escrita matemática, esse algarismo 3 aqui, ele está na posição dos décimos do quilômetro, né? Correspondentes à 10ª parte do quilômetro, tá? Então, como é importante, né, a gente fazer esta relação. E para isso eu acho que esta placa talvez nos auxilie um pouquinho mais, né? O pedágio está localizado a 1,5 quilômetros. E 1,5 quilômetros são 1,5 quilômetro. Eu estou fazendo uma pergunta, né? 1,5 quilômetros, eu posso dizer que é 1,5 quilômetro? Sim, né? Então, 1 quilômetro e mais a metade do quilômetro. Se o quilômetro corresponde a 1.000 metros, meio quilômetro vai corresponder a metade de 1.000. E como é importante a gente fazer esses cálculos com eles, né? A metade, meio corresponde a metade, metade de 1.000. Quanto é metade de 1.000? 500, né? E vejam que eu posso fazer esta escrita, né? 1,5 quilômetros, eu também posso escrever 1,500, que é igual a 1.500 metros. Quando eu estava montando esses slides, eu falei assim, pode ser que algum... Deixa eu só pôr o ponteiro aqui, para mexer aqui no slide. Só um minutinho. Quando eu pensei nesta escrita aqui, eu falei, tem gente que pode dizer, mas essa escrita não é muito comum, né? Sim, ela não é comum, mas ela está correta, né? Mas quando, por exemplo, a gente... Peraí, aqui, né? Se eu pegasse e escrever... Opa, aqui é horrível escrever isso aqui, né?
eu escrevesse isto aqui, 1,5, ai, meu Deus, peraí, só um minutinho aqui, vamos ver. Eu escrevesse aqui 1,5. Quilogramas. Se eu escrevesse 1,5 quilogramas, né? 1,5 quilogramas quer dizer 1,5 quilograma. Isto me parece que não dá tanto desconforto quando a gente vê essa escrita assim. Opa, aqui era um zero e aqui era outro zero, né? 1,500 quilogramas, né? E aí ele vai dar 1 quilograma e 500 gramas, né? Mas quando a gente escreve 1,500 quilômetros, neste caso aqui, eu acho que algumas vezes pode dar um desconforto. E aí acho que é essa discussão que muitas vezes a gente traz para a sala de aula, né? Ah, isso não é comum de se ver, mas isso está correto, né, de se fazer essa escrita, tá? E aí eu pensei nisso, né? Como é comum isso que está nesta notícia? A cada 2 dias, um caminhão entala em viadutos de São Paulo. De janeiro a setembro de 2019, foram 157 ocorrências de caminhões com excesso de altura e que tentaram passar por pontes, viadutos ou túneis, segundo a CET. A manchete mostra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais preocupação quando feito em vias urbanas, né? E aí eu me pergunto isto, né? Por que será que isso acontece com tanta frequência? Será que os caminhoneiros eles não prestam atenção nas placas que falam das alturas? Ou será que eles não relacionam a altura do caminhão com a sua carga à altura do viaduto, ou às vezes passar por uma fiação, né? Então, eu gostaria até de pesquisar um pouco, né, quando acontece, de perguntar, olha, você olhou a placa, né? O que essa placa dizia, né? Qual era o tamanho, qual era a altura do seu caminhão com a carga, né? Porque isso é uma coisa que acontece com tanta frequência, né? E aí a gente trouxe um pouquinho para essa discussão, né? Então aqui eu tenho esse viaduto, tem a placa lá no viaduto e tenho esta placa aqui, né? E aí eu me perguntei assim, será que às vezes esse motivo de confusão, vejam, 4,5 metros. Quando eu tenho 4,5 metros, eu tenho 4 metros e meio. Será que se a gente escrevesse 4,50, talvez ficasse mais claro para as pessoas, né? Porque como a gente fala, né, muito em metro, aquela hora nós estávamos falando em quilômetros e metros. Aqui nós vamos tentar relacionar o metro e o centímetro, né? Será que se a gente pusesse 4,50, eu não sei responder, mas eu acho que talvez se tivesse escrito 4,50, as pessoas teriam clareza
do que essa placa está informando. Teriam mais clareza do que se tivesse escrito só esse 4,5, né? E aí que eu acho que é interessante a gente discutir, né, com esse grupo de adultos, né? O que vocês enxergam nessa placa? Por que vocês acham que tantos caminhoneiros acabam, tantos não, né? Porque são alguns, né, em muitos. Mas por que esses caminhoneiros eles cometem essa incorreção de tentar passar num viaduto em que a altura é menor do que a carga que eles estão transportando, né? Eu acho que é um bom motivo para discussão e para a gente trazer todos esses conhecimentos matemáticos e explorar esses conhecimentos. Tá? 4,5 metros são 4,50 centímetros, né? Depois, com os alunos já com domínio maior da matemática, a gente pode fazer aquela associação, né? Que o nome centímetro ele está relacionado à centésima parte do metro, né? Se 1 metro tem 100 centímetros, significa que 1 centímetro corresponde à centésima parte do metro, tá? Querem fazer alguma consideração? Professor, eu vou trazer um acontecido, né, em sala de aula, né, com o EJA, que um dia falando de frações, e aí eu levei uma receita, acho que de um bolo, não sei, e tinha lá 3/4 de xícara de óleo. Aí eu desenhei a xícara e representei o que seria o 3/4. Aí tinha uma aluna, uma mulher, ela ficou assim, sério que 3/4 é isso? Por isso que meus bolos não davam certo. Porque eu achava que era 3 ou 4. 3 ou 4 xícaras. Agora eu vou fazer bolo, agora vai dar certo. Não, então, acho que isso é muito interessante, porque parece que algumas coisas são tão óbvias, né? E a gente percebe que elas não são óbvias. E isso que a sua aluna falou, é super comum a gente ver isso, né? O 3/4, as pessoas dizerem ou 3 ou 4, né? Vai depender se eu quero mais doce ou menos doce, né? Então, é bastante interessante mesmo isso, e como é importante trazer essas situações para discussão, né? Eu me lembro um período que eu estava dando aula num curso aqui em São Paulo, e eram alunos que estavam fazendo a suplência do ensino médio. E era naquela época que muitos auxiliares de enfermagem estavam fazendo o ensino médio para poder fazer o técnico de enfermagem. E como era difícil a gente trabalhar a questão das medidas, do centímetro cúbico, né? E aí eu falava, nossa, mas eles trabalham como auxiliares de enfermagem, eu achei que o centímetro cúbico seria alguma coisa natural da vivência deles. E não era, né? Então eu falava, ih, quanto de remédio eles vão colocar lá na seringa e tal, né? Mas o cuidado... Inclusive a questão da proporcionalidade, né? Que é algo que eles trabalham tanto, né, com a proporcionalidade e muitas vezes eles têm essa dificuldade. E isso que eu acho que é super interessante, né? A gente perceber essas situações e essas situações que são do cotidiano mesmo, né? E a gente trazer esse conteúdo exatamente para a discussão no ambiente da sala de aula, né? Então, aqui eu trouxe mais algumas placas aí, só para a gente ver, né?
Então, vejam, né? Quando eu tenho a placa do 3 metros, então, quando é inteiro, né, o 3 eu acho que não dá problema. Mas, por exemplo, nessa placa aqui de baixo, então, meu inteiro, esta placa aqui, né? Tá? Essa placa aqui. Eu tenho que a largura do veículo, né, ela não pode ultrapassar 1,8 metros, né? Eu acho que se tivesse escrito 1,80, eu acho que talvez fosse mais interessante, né? Mas as placas, de forma geral, elas utilizam aí um algarismo depois da vírgula, tá? Depois, isto aqui, o T, né? Qual o significado do T? Então, eu acho que, de forma geral, quem tem vivência em trabalhar com caminhões vai dar significado para esse T, né? O T de toneladas, a relação entre as toneladas e os quilogramas, tá? Mas também é uma unidade de medida que hoje em dia a grande maioria não dá significado para ela ou nem entende o que é esse T aqui, né? Tá? E aí eu trouxe um pouquinho essa questão do sistema monetário. E aí tem gente, esses dias eu estava discutindo com uma professora, né, fazendo alguns comentários, ela falou assim, mas está muito difícil na EJA trabalhar, inclusive, com o sistema monetário, porque a grande maioria só usa cartão. E aí só usa cartão e está até esquecendo das cédulas, das moedas e tal. Mas eu ainda acho que é um elemento interessante para a gente trazer para a discussão, né? Então, eu tenho ali R$ 1,50, né? Que poderia vir a partir de uma moeda de R$ 1 e de uma moeda de 50 centavos, e mostrar essa escrita na forma decimal, né? Então, eu tenho R$ 1,50. E aí eu pergunto, eu poderia dizer que é R$ 1,50? Poderia, né? Aí vem sempre a discussão, mas não é comum. Não é comum. Mas está correto? Está correto, não é? Porque 50 centavos correspondem à metade de R$ 1. Se 50 centavos corresponde à metade de R$ 1, 100 centavos formam R$ 1. E aí estabelecer a relação, por exemplo, entre a moeda de R$ 1 e as moedas de 10 centavos. Quantas moedas de 10 centavos eu preciso para completar R$ 1, né? E veja, quando a gente fala isso, a gente está trabalhando a ideia de multiplicação, está trabalhando a ideia de proporção, que a professora acabou de falar agora de pouco na questão, às vezes, de receitas, tal, né? Se uma moeda de 10, né, corresponde a 10 centavos, se eu tiver 10 moedas daquela, eu vou ter 10 vezes mais. 10 vezes 10, 100. Então, R$ 1 corresponde a 100 centavos. Tá? E ainda trabalhando com as medidas, né, eu acho que para a gente, por exemplo, fazer algumas perguntas para verificar quais são os conhecimentos desses alunos sobre algumas unidades de medida. E aí eu coloquei esta situação. Emerson realizou medições e registrou os valores obtidos. O que ele pode ter medido se o resultado foi de 2 metros?
E aqui, vejam, quando a gente trabalha, né, com as unidades de medida, como é importante a questão das estimativas, né? Eu sempre falo, né? A gente trabalha, às vezes, com as unidades convencionais, mas a gente trabalha muitas vezes com aquelas unidades não convencionais, né? Ah, pergunto para você quando você vai fazer o café, né? Ah, você pode me dar a receita do seu café? Eu acho que você vai me dar receita de forma geral com unidades não convencionais. Ah, você pega meia caneca. Ah, mas que tamanho é a sua caneca? Ah, uma caneca comum. Tá. Então, eu estou imaginando, né, uma unidade de medida da, do líquido, né, não convencional. E você usa quantas colheres de café? Ah, eu uso 5 colheres de café. Cheias ou mais ou menos? Ah, eu uso 5 colheres cheias. E açúcar? Você põe açúcar? Não põe açúcar? Né? E você utilizar isto, né? Mas, ao mesmo tempo, estimativa, né? O que o Emerson pode ter medido para encontrar como resultado 2 metros? O que será? Para eu ter ideia, né, do que são 2 metros de comprimento. Mediu a parede. Mediu a parede, mediu a altura da porta, Isso. não é? Mediu o comprimento da mesa, né? Mediu a altura, estimou a altura, ou mediu a altura de um jogador de basquete, de um aluno bem alto, né? Tá certo? E 3,5 litros. O que pode ter sido? A água para fazer um suco. A água para fazer um suco, por exemplo, na merenda da escola, né? Num recipiente grande. De repente, a água num balde, né? 3,5 litros. Uma garrafa de refrigerante, existem essas garrafas de 3,300, né? Então, uma garrafa de refrigerante grande, 3,5 litros, está próximo de 3,300 ali. Ah, medi alguma coisa e deu 1 quilograma. O que eu posso ter medido para encontrar isso? Pesou fruta. Frutas, tomates, né? Ah, peguei lá um pacote de arroz e fui, pacote pequeno de arroz, né, de 1 quilo, ou pacote de feijão, e fui verificar se realmente tinha 1 quilograma, não é isso? Ah, fui no açougue, tá difícil comprar 1 quilo de carne, mas de repente eu vou comprar 1 quilograma de carne, né? E fazer essa consideração, que de forma geral a gente fala 1 quilo, mas o correto seria 1 quilograma, né? O que eu posso ter medido e encontrado 12 centímetros? Pedaço de papel. Um pedaço de papel, o comprimento de um lápis, de uma caneta, né? Pode estar próxima de 12 centímetros. E 250 gramas? Aí eu pensei em frios. Frios, né? Então, quando eu vou comprar frios, né, de forma geral, 100 gramas, 200 gramas, 250 gramas, né? Existem pacotes de café também, aqueles menores, né? Que tem 250 gramas, né? Mas frios eu acho que é bastante comum, né? A gente pedir utilizando aí quantidade em gramas, tá? E aí a gente vai verificando se eles vão dando significados a essas unidades de medidas.
tá? E a estimar, né? Como é importante a gente medir, proporcionar situações na sala de aula para que haja a medição, mas também sempre pensar na estimativa, antes de medir. Você tem ideia de qual é o comprimento, qual é a altura dessa porta, qual é a largura dessa porta, né? Qual é o comprimento dessa parede, tá? Peguei uma jarra. Ah, você tem ideia de quanto será que cabe de água nessa jarra? Então, a gente estimar e a gente medir, depois utilizar os instrumentos de medida adequados, né? E pensar que tipo de instrumento de medida eu vou utilizar. Eu sempre falo, né? E aí eu tenho uma experiência muito maior com os anos iniciais, né? Com as crianças, e atividades que envolvem medidas, me parece que elas são um pouquinho desprezadas no ambiente da sala de aula, né? A gente faz muita atividade no livro, muita atividade escrita sobre medidas, mas a gente não faz atividades práticas de medidas. E como seria interessante, né, que essas atividades práticas elas fossem bastante rotineiras, né? Que a gente possa estabelecer o uso, a identificação dos elementos que existem, tá? Como é importante, né, a gente discutir diferentes estratégias e tentar enxergar o caminho que a pessoa fez para resolver um problema. E para fazer essa discussão, eu trouxe este problema aqui para a gente discutir um pouquinho. João e Maria foram ao cinema. João comprou 2 sacos de pipoca e um suco. Maria comprou 1 saco de pipoca e um suco. João gastou R$ 7 a mais do que Maria. Qual é o preço de um saco de pipoca nesse cinema? R$ 7. R$ 7. Como é que a senhora pensou, professora? A senhora pode expor para a gente? E aí eu coloco assim, se a senhora não se sentir à vontade, sem problemas. Mas como é importante a gente trazer, né? Vamos pensar no ambiente da sala de aula, né? Ah, alguém falou, expõe para a gente, né? Vamos dar um tempo para as pessoas pensarem, mas expõe para a gente. É isso que eu acho que tem que ser uma prática bastante comum no nosso ambiente da sala de aula. Olha, você pode expor para nós como é que você pensou? Pois não. No primeiro momento, eu pensei num sistema de equações, né? Eu tinha x e y. Mas aí eu olhei e falei, não, simples, porque se ele comprou um saco de pipoca a mais e ele gastou R$ 7 a mais, então um saco de pipoca a mais representa os R$ 7 a mais que ele gastou em relação a Maria. Muito obrigado aí pela contribuição. E aqui, veja, eu acho que é super importante a gente ter essa discussão, né, para a gente ver o que acontece no ambiente da sala de aula, né? Veja, a professora Alba, para ela está muito claro como ela resolveu e ela conseguiu verbalizar isso para a gente com toda clareza. Mas vamos pensar no ambiente da sala de aula. Será que todo mundo consegue dar significado para o que ela falou? Né? A senhora pode mostrar por meio de um desenho ou de um esquema. E aí, como é importante a gente valorizar os esquemas, os registros pessoais, porque eles traduzem a ideia que a pessoa teve, né? Olha que interessante, a professora falou, no primeiro momento eu pensei num sistema, né? E a gente, muitas vezes, né,
a gente tem essa ansiedade de algebrizar, né, o problema matemático, né? E aí, se eu tenho uma formação matemática, parece que tudo eu quero levar para a álgebra, né? Mas será que é necessário levar para a álgebra? Tem algumas situações que ficam mais fáceis se eu resolver por um sistema. Mas aqui a professora falou, olha, o João gastou R$ 7 a mais do que a Maria. E a professora Alba falou, eu percebi que a compra do João e a compra da Maria, o que diferia era um saco de pipoca, né? Ambos compraram suco, ambos compraram pipoca. Só que a Maria comprou um saco e o João comprou 2 sacos. Então, a diferença estava em um saco. E isso era exatamente a diferença no valor total. Então o saco de pipoca custa R$ 7. Eu trouxe aqui, né, por exemplo, a representação disso. Olha, o João comprou 2 sacos de pipoca e um suco. A Maria comprou um saco de pipoca e um suco. Vejam, na hora que eu coloco o desenho, eu estou traduzindo aquilo que estava no texto. Mas parece que ficou bem mais fácil enxergar no desenho, né, na ilustração, do que no texto. E muitas vezes nós queremos que as pessoas traduzam isso por uma notação matemática. E por isso que naquele documento do MEC, ele fala, né, como é importante essa questão da pessoa expor o que ela está pensando, e pode ser que ela não consiga fazer essa representação matemática. E aí eu, como professor, vou estar auxiliando também nesses registros para que ele se aproxime de uma notação matemática. Mas aqui me parece, né, que essa ilustração ela é bastante interessante e ela permite que eu traduza todas não, né, mas traduza as informações das quantidades, e aí ficou isto, né? João gastou R$ 7 a mais do que Maria, né? Olha, e o que o João comprou a mais foi um saco de pipoca. Então, isso me leva a concluir que o saco de pipoca corresponde a R$ 7. Tá certo? Tudo bem até aqui? Eu estou falando óbvio, eu estou trazendo alguma contribuição, eu acho que é super importante que vocês se manifestem, e depois eu diria assim, pode ser que vocês não se sintam à vontade para se manifestar aqui no chat, para se manifestar aqui comigo e com o grupo, mas se eu não estiver trazendo contribuições nessas discussões, sintam-se à vontade depois para conversar com a professora Helena, tá? Para dizer, olha, a nossa reunião, eu não gostei disto, ou eu gostei disto, mas não gostei daquilo. Sintam-se à vontade para expor para a professora Helena, para, se a gente tiver um próximo encontro, eu gostaria sempre, né, de que esses encontros trouxessem colaborações para vocês. Tá bem? Aqui eu acho que é bastante importante isto. É importante que o professor resista ao impulso de dar indicações para a resolução de tarefas e problemas, tentando apoiar o raciocínio e o trabalho do estudante. Se o professor apresenta demasiadas indicações e não desafia os estudantes, a resolução da tarefa é simplificada e não apoia o desenvolvimento do raciocínio. Isto acho que vem bem ao encontro daquele outro slide que eu dizia, que eu colaboro com os meus alunos na medida em que eu questiono o que eles estão fazendo, né? Então, eu preciso ser um professor
que mais faça perguntas que possibilitem que ele reflita sobre o que ele está pensando, do que eu fique a todo momento dando respostas. E eu coloco sempre, às vezes nós professores fazemos perguntas sempre para aquele aluno que eu observo que ele está indo num caminho incorreto. Eu passo pela carteira dele, eu vejo que ele está incorreto, eu vou e questiono. E muitas vezes eu não questiono aquele aluno que está indo no caminho certo, né? E quantas vezes a gente percebe que um aluno está fazendo uma atividade correta, e se eu falo assim, o que você está fazendo mesmo? Né? Às vezes o aluno pega a borracha e apaga, né? Por quê? Porque ele muitas vezes viveu na escola essa situação, que o professor questiona só quando está incorreto, né? E eu gosto de questionar quando ele também está no caminho certo, para ele refletir sobre aquilo e ele falar, não, olha, tá certo sim, olha, eu estou nesse caminho porque eu fiz isso, eu quero chegar nisso, eu já obtive isto, né? E aí ele vai refletir sobre o que ele está fazendo, né? Então, que a gente também tenha o hábito de fazer questionamentos quando o aluno está correto, para verificar se ele repensa e se ele tem clareza do que ele está fazendo e se o que ele está fazendo está efetivamente contribuindo para a solução daquele problema, tá? Só que também, olha, por outro lado, o professor também não deve deixar os alunos trabalharem individualmente ou em grupo sem qualquer mediação, pois esta situação não traz necessariamente apoio suficiente para desenvolver o seu raciocínio. Eu vejo que o aluno não está conseguindo avançar, né? E aí eu faço questionamentos e nem assim, né? Puxa, eu vou dar alguma contribuição, eu vou fazer uma leitura. Olha, você percebeu que foi apresentado o preço da pipoca? Foi apresentado, não o preço da pipoca, mas foram apresentados o preço de 2 pacotes de pipoca e um suco. E que mais? Falou que o outro comprou um pacote de pipoca e um suco, né? Então, eu também não posso deixar os alunos trabalharem sem qualquer mediação, né? Então, vamos ser questionadores, mas em alguns momentos nós também vamos dar respostas, nós também vamos auxiliar. Porque quantas vezes na sala de aula a gente propõe alguma situação e a gente verifica que é um problema com um grau de dificuldade bastante grande, né? E se eu não fizer mediações, ninguém vai resolver, ou poucos vão resolver, né? E fica aquela história, a matemática é para poucos, né? Precisamos ter esse cuidado, né? A matemática é para todos, né? E aí eu tenho que ser questionador, mas eu tenho que ver também quando eu preciso estar fazendo a mediação no processo. Tá bem? Aqui eu vou trazer 2 exemplos que talvez vocês falem, mas olha, são problemas bastante infantis e tal, né? Mas é para a gente verificar, né, esse confronto entre palavra-chave e interpretação, tá? E aí eu vou trazer 2 probleminhas para nós discutirmos. Então, veja. André começou o jogo com algumas figurinhas. Durante o jogo, ele perdeu 25 e ficou ainda com 43 figurinhas. Quantas figurinhas ele tinha inicialmente? Então, veja, neste problema, né, apareceu a palavra perdeu, né? Ela é importante para entender o problema? Ela é importante. Mas o que é importante? É interpretar a situação
para verificar como é que eu posso resolver. Veja, André começou o jogo com algumas figurinhas. Eu não sei quantas figurinhas ele tinha no início do jogo. Durante o jogo, ele perdeu 25 e ficou ainda com 43. Se eu for interpretar essas informações, eu vou concluir que no início do jogo ele tinha mais do que 43. Quantas a mais? A quantidade que ele perdeu era o que ele tinha a mais. Então, como é que eu posso descobrir quantas figurinhas ele tinha inicialmente? Por exemplo, fazendo esta adição. 43 mais 25 igual a 68. Tem gente que fala assim, mas acho que não é, professor. Eu acho que tem que fazer 43 menos 25. Porque se ele perdeu, tem que fazer uma subtração. E aí é que é a importância da discussão, né? Se eu fizesse 43 menos 25, daria 18. E aí nós vamos para aquele etapa da validação. Será que 18 é a resposta correta? Vamos ver. André começou o jogo com 18 figurinhas, né? Porque eu estava querendo descobrir quanto ele tinha inicialmente. Vamos supor que eu cheguei à conclusão que eram 18. André começou o jogo com 18 figurinhas. Durante o jogo, ele perdeu 25. Já tem alguma coisa errada, né? Mas ele tinha 18, não dava para ele perder 25. E ainda ele perdeu 25 e ainda ficou com 43. Puxa, tem algo de errado, né? A gente já tinha comentado que antes ele tinha mais do que 43, porque ele tinha algumas, perdeu 25 e ainda ficou com 43. Então, no começo, ele tinha mais do que 43. Se eu fizer 43 mais 25 igual a 68. Vamos validar. André começou o jogo com 68. Durante o jogo, ele perdeu 25. 68 menos 25 vai dar 43. Então está correto. Então, veja, muitas vezes a gente fala assim, perdeu, tem que fazer uma subtração. É essa discussão que eu quero colocar para vocês, né? A palavra perdeu aqui, ela é fundamental, mas não significa que porque está a palavra perdeu, que o problema vai ser resolvido por uma subtração. Tá? Tudo bem? Tudo bem. Nossa. Pois não, professora. Quem está falando? O pessoal está muito quietinho, professor. Por isso que o melhor da sala de aula é a presença, né? Eu falo, a gente é boa essas reuniões à distância, elas trazem contribuições, mas é o ambiente da sala de aula mesmo que proporciona Sim. as interações, né? Verdade. As pessoas ficam um pouquinho inibidas de falar. Né? E numa das escolas, professor, eles estão utilizando o auditório. E no auditório, eles estão assistindo a sua fala no telão, numa tela. Então, eles não estão com o microfone, né? E é ruim nesse aspecto, né, da interação. E tem uma das pessoas que também, quando você faz o acesso com o nome da escola, não aparece o nome da pessoa que está acessando, porque utilizou um link da escola, que a escola recebeu.
E aí, no chat, tem uma pergunta. Pois não. Depois o senhor dá uma olhada. Senão, eu posso fazer a leitura dela. Pois não, professora, pode fazer. Pode fazer a leitura dela? Sim, pode. Veio lá do Neja. Professor, boa noite. Quando se trata especificamente sobre a matemática, os alunos sentem grande insegurança, normalmente vinculada a situações desagradáveis que passaram em sua trajetória escolar. O professor poderia nos orientar no sentido de diminuir esta barreira? Então, eu acho que esse espaço, né, de ouvir o aluno. E aí, quando eu falo no ouvir, né, e dar espaço para ele, mas muitos em função de uma timidez ou de como o professor colocou, de ter vivenciado situações incômodas anteriormente no ambiente da sala de aula, ele se inibe de falar, né? Por isso que eu, como professor, preciso garantir essa circulação no ambiente da sala de aula, né? Porque aí eu vou fazendo esse atendimento individual e aí eu vou dando segurança para esse aluno, né? Para ele expor, para ele discutir, né? Eu me lembro de uma experiência que eu tive também quando eu dava aula num curso de madureza, né? Que teve um aluno que falou assim, no final, né? Ele falava assim, com o senhor eu conseguia perguntar, porque o senhor circulava pela sala, e eu tinha inibição de fazer as perguntas, de expor para o grupo todo. E eu estava trabalhando com turmas grandes, né? E aí ele fala, puxa, mas quando o senhor circulava, eu me sentia à vontade de estar perguntando, né? E muitas vezes é aquilo. Eu, como professor, também coloco uma situação em que eu apresento um erro, né? Olha, gente, eu pensei assim, ó, nesse primeiro problema, eu pensei em fazer 43 menos 25. Vocês acham que é interessante? Né? Olha, eu encontrei o resultado 18, né? Porque às vezes ninguém. Eu passei pela sala, eu vejo que alguns fizeram 43 menos 25, mas eles não querem colocar isso. E aí eu, como professor, né, eu vou colocar, olha, eu pensei em fazer 43 menos 25. Quanto dá 43 menos 25? 18. Vamos voltar para o problema, né? E aí eu vou apresentando a situação e vou trabalhando com esse erro de forma natural. E aí a gente vai possibilitando, né, que eles se sintam mais à vontade para expor as suas ideias, né, para expor. E muitas vezes aquilo que eu falo, quando a gente não faz o registro, parece que o erro ele fica um pouquinho mais leve, né? Quando a gente pega, vem aqui na lousa e faça, e de repente ele erra. E aí o erro ficou ali visível para todo mundo. E quando a gente discute isso oralmente, né, parece que o erro não tem aquela carga tão grande. Depois, eu acho que a gente já trabalhou tanto o erro com naturalidade que a gente também pode fazer o registro com o erro e discutir esse registro e tal, né? Mas eu acho que são caminhos que a gente vai encontrando para isso, tá? Não sei se eu auxiliei aí no comentário do professor. Sim. Sim, tá. Aí tem esse outro problema. José começou o jogo com algumas figurinhas. Durante o jogo, ele ganhou 12 e ficou com 53 figurinhas. Quantas figurinhas ele tinha ao iniciar o jogo? Então,
Da mesma forma, eu tenho aqui a palavra ganhou, né? E eu resolvi esse problema por meio de uma subtração, né? Olha lá, ele tinha algumas, ganhou 12 e ficou com 23. Então, no começo, ele tinha... Ficou com 23? Não, ficou com 53. No começo, ele tinha menos do que 53. Quantas a menos? As 12 que ele ganhou, né? Então, inicialmente, ele tinha 53 menos 12, que dá 41. Porque se a gente fizer problemas que toda vez que está perdeu, ele resolve por uma subtração, toda vez que está ganhou, ele resolve por uma adição, o que é que ele vai fazer? Mesmo que eu não enfatize, ele vai falar, puxa, perdeu significa sempre resolver por uma subtração, enquanto que perdeu significa que no final ele tem menos do que no início, né? Mas não necessariamente o problema vai ser resolvido por uma subtração. Aqui, ó, usei a palavra ganhou, e a operação que me auxiliou a resolver esse problema foi uma subtração e não foi uma adição. Então, eu volto aqui, né? Esse conflito da palavra-chave e da interpretação. Como é importante a todo momento a gente valorizar a interpretação. A palavra, ela vai me auxiliar a interpretar, mas o importante é tudo que a gente faz envolvendo a interpretação dos dados. Tá bem? Então, aqui eu só ponho um lembretinho, né? Podemos verificar a importância do não incentivo à procura de palavras-chave, né? Do não incentivo. Destaca-se também a necessidade de cuidar que a linguagem matemática seja utilizada pelo professor, uma vez que termos como a mais, a menos, igual, diferente, também são aprendizagens esperadas para os estudantes, e só acontecerão se houver preocupação para que isso ocorra, né? Então, como é importante o professor utilizar a terminologia matemática correta. Eu sempre falo, no primeiro momento, os alunos, eles não precisam reproduzir essa terminologia, mas eles precisam se familiarizar com essa, né? Eu falo, uma conta de mais. Puxa, isso é uma adição, né? Na hora que eu faço uma adição, eu vou encontrar esse total, né? Então, a gente utilizar esses termos matemáticos também, que contribuem para que o aluno ele se aproprie desses termos, tá? No nosso próximo encontro, eu vou falar bastante da importância, né, de nós trabalharmos com situações de contagem. A professora Helena, ela tinha comentado, né, que os alunos, de forma geral, também eles não escrevem os números de forma correta, em como é que nós podemos fazer, que tipo de atividade nós podemos fazer para que eles se apropriem da escrita numérica convencional. Isso nós vamos discutir no próximo encontro. Mas eu trouxe aqui para vocês e para a gente até verificar se vocês consideram que isso é interessante, né? Situações de contagem, né? Se eu estivesse trabalhando lá com as crianças, eu vou trazer tampinhas, eu vou trazer coisas e vamos trabalhar com contagens. Eu também posso, com os adultos, trazer algumas situações
para trabalhar com contagens. Mas eu optei aqui por usar o PowerPoint e trazer situações em que nós vamos contar a partir do sistema monetário, né? Então, ó, vamos contar e obter o valor total. Então, nessas moedas aqui, cada moeda tem 25 centavos. E aí eu acho que é super importante a gente explorar com eles. 25 com 25, 50. Aí, outros 50. 50 com 50, R$1. Mas também explorar essa sequência, né? 25 mais 25, 50, mais 25, 75, mais 25, 100. Né? Então, aqui eu estou contando de 25 em 25 centavos. Né? Olha, aqui eu posso pegar essa moeda e também posso explorar, olha, qual é o ano dessa moeda, né? Olha lá, vamos fazer a leitura desse ano, né? 2023, todo mundo consegue ler e consegue dar significado, né, ao ano de 2023, a escrita 2023. E esta daqui, né? Que ano que é este, né? Eu acho que a gente precisa garantir, aproveitar esses elementos e trazer para discussão no ambiente da sala de aula, né? Puxa, essa moeda aqui, ela foi fabricada lá, né? Foi no ano de 1998, né? Tem gente que vai falar assim, mais velho do que eu. Por que você acha? Quantos anos tem essa moeda? Né? E a gente trazer essas discussões que, de repente, aparecem na sala de aula, né? Para trazer para uma situação, um problema e discutir. Por que ela é mais velha do que você? Eu nasci no ano de 2000. Se você nasceu no ano de 2000, quantos anos você vai fazer esse ano? E essa moeda, então, tem quantos anos? Tá? E aí você explorar a situação de cálculo mental, né? Como é que eu posso fazer de 1998 para 2023? Eu vou até 2000, 2 anos. E mais 23, 25 anos. Né? Então, a gente propõe estratégias de cálculo mental. E eu sempre digo, eu como professor, né, eu preciso estar aí com meus ouvidos assim, sempre atentos para ver situações que acontecem no ambiente da sala de aula e que podem ser exploradas para permitir discussões. E 4 moedas de 25 centavos são R$1. E aí eu tenho mais outras 4 moedas de 25 centavos. Né? Então, trabalhar com essas situações, e aí no total eu tenho R$2. Tá? E aquilo que eu falo, como é importante não só fazer isso, 4 moedas de 25 centavos são R$1. Não, mas propor essa discussão, né? 25 com 25, 50, com 25, 75, com 25, 100. Né? A gente explorar essas sequências numéricas para que isso contribua para o cálculo mental. Tá? Ele não garante a contagem, mas ele auxilia no procedimento de contagem. Aí eu tenho isto, né? Então vamos contar estas moedas também, né? R$1. E agora? Quanto eu tenho? R$1,25. De repente você está lá no ambiente, né? Onde tem o telão, mas você tem uma lousa. Posso escrever isto, né?
em símbolos. Ah, R$1, 1,25 reais, né? Tá certo? Ah, 1,50. 1,75. 2. 2,50. 3. 4. 4,25. 4,50. 5. 5,25. 5,50. 6. 7. Né? Aí tem gente que vai falar, mas você ficou contando conforme apareceu. Se tivesse aparecido tudo de uma vez, eu ia contar de outra maneira. Ah, de que maneira você ia contar? Ah, eu ia pensar nas moedas de R$1. 1, 2, 3. Ah, aí eu juntei este com este. 4. Juntei este com este. 5. Aí peguei essas 4, 6. Peguei essas 4, 7. Né? Como é importante essa discussão, né? A gente dá oportunidade para que as pessoas falem, olha, no primeiro momento eu contei assim, mas se eu tivesse essa outra situação, eu ia buscar uma outra estratégia de contagem, não é? Tá? E eu acho que é isso que a gente precisa garantir no ambiente da sala de aula, né? A gente socializar as estratégias e incentivá-los efetivamente a explicarem como eles fazem. E aí eu acho, né, eu acredito que a gente consiga ir dando segurança para os alunos se manifestarem. E volto de novo ao comentário que a professora Helena leu aí no chat, né? Puxa, e aqueles alunos que tiveram experiências bastante ruins em situações escolares, né? Então, a gente buscar, né, dar essa segurança para que eles possam e trabalhar o erro com naturalidade. Puxa, olha, me confundi aqui, ó, somei 50 com 25 e falei R$1. Puxa, 50 com 25 dá 75, tá? E aí a gente vai trazendo toda essa discussão. Algum comentário ainda mais, professora? Doutora Helena, tem algum comentário? Com o microfone desligado. Não, professor, nenhum comentário, não. Tá tudo certo. Aqui também, olha, trazendo bastante situação, até a gente verificar que isso se torna natural, né? Olha lá, 25 com 25, 50. Veja, como é importante, né, quando a gente fala, vamos supor, na tabuada, né? Ah, como é que as pessoas memorizam a tabuada, né? Se nós trouxermos situações e fomos trabalhando com essas situações e de tanto ouvir também determinados resultados, as pessoas memorizam esses resultados. Aqui também, né? Eu vou fazer algumas situações, quantas o grupo achar interessante, para que eles memorizem isso, né? 50 com 25 com 25, 50 com 50, 100. E depois eu posso não trabalhar com as moedas, mas trabalhar com as escritas numéricas, né? 25 mais 25 mais 50, né? Puxa, aí ele fala, eu faço associação com as moedas, né? Olha, R$1, 1,50, 2, 3, 3,50, mas como é importante a gente ir falando, né? Puxa, cansa,
falar isso toda hora? Cansa, né? Mas é fundamental a gente falar para que essa aula seja bastante oral, né? E as pessoas vão aí pegando os resultados. E aqui eu volto de novo a falar isto, né? Veja, quando a gente fala, puxa, mas eu não faria assim, né? Olhando cada moeda, eu esperaria que todas aparecessem e depois eu veria como eu agruparia. Ah, e como você agruparia? Ah, eu agruparia dessa forma, eu agruparia daquela, né? Tá certo? E a gente trazer essa oportunidade para que eles expressem. E eu falo sempre assim, né? E nunca colocar, puxa, olha, a maneira que a Helena fez foi muito mais interessante que a maneira que o Antônio. Não, a Helena usou esse caminho, o Antônio usou aquele caminho, né? Nesse momento, ela entendeu melhor assim. Ele tinha entendido assim, né? E apresentar as duas maneiras. Puxa, e agora? Ah, o Antônio, de repente, pode falar, puxa, eu vendo a maneira da Helena, eu acho que é bem mais interessante. Num problema parecido, eu vou utilizar a maneira como ela fez, né? Puxa, gostei da maneira como a Helena fez, mas eu prefiro a minha maneira, eu entendi melhor a maneira que eu utilizei. Tá certo? E aí depois nós vamos trazer outras situações que nós vamos trabalhar com as cédulas e assim por diante, tá? E aí eu acho que o nosso tempo está praticamente se esgotando, né? E o que eu queria é isso, que vocês verificassem. Puxa, olha, algumas coisas eu posso fazer na sala, algumas coisas me trouxeram ideias do que eu posso fazer. Tenho dificuldade nisto, não estou enxergando caminhos para trabalhar isto. Como é que a gente pode trabalhar esse outro assunto, né? E aí nós temos esse contato para que os nossos encontros a gente possa fazer de maneira que eu traga contribuições para vocês, dentro daquilo que eu imagino, mas dentro daquilo, da experiência de vocês. Eu sempre falo que algumas vezes a gente vai em alguns encontros e a gente fala, eu quero ouvir novidades, né? Mas quantas coisas às vezes a gente faz e às vezes faltam alguns detalhes para que aquelas atividades, para que aquela rotina que a gente já faz se torne um pouquinho mais adequadas. E como é importante a gente discutir a nossa prática para que a gente possa avançar nos nossos procedimentos pedagógicos. Tá bem? Alguém? Professor, uma mensagem aqui no chat, muito boa a formação, trouxe muita reflexão para a nossa atuação com o ensino de matemática para jovens e adultos, lá do Neja Irmã Edith. Professor Ivan, eu gostaria de também deixar registrado, né? Meu agradecimento foi muito bom. Eu já dei aula há muitos anos para o EJA, ensino médio, mas eu nunca dei aula para o NEJA. Mas eu logo vou dar. Então, além do senhor pontuar, né, vários conteúdos assim que são pertinentes, tão ou mais importante, né, a metodologia que o senhor foi apontando também. E eu meio que fui me vendo na sala de aula, né, vivenciando essa situação e ansiosa por começar. Mas o meu agradecimento pela contribuição, pela grande contribuição. Eu agradeço muito, eu fico feliz. Eu sempre falo, né, que eu espero que nas formações que eu faça, a gente coloque alguns pontinhos de interrogação, né? Puxa, olha, eu já fazia assim, mas será que eu posso pensar numa outra maneira? Ou em alguns momentos, puxa, eu nunca fiz dessa maneira.
mas eu vou pensar em fazer, será que o resultado vai ser positivo? Né? E é isso, a gente abrir espaço para que os alunos falem, para que eles exponham, né? E os desafios, né, professora? A senhora aí está iniciando nessa nova etapa, e eu sempre falo que uma coisa, eu estive, né, na sala de aula tantos anos, e eu falava assim, que eu sempre ficava ansioso e preocupado com uma nova turma. E eu falava que isso era super feliz, porque por mais experiência que eu tivesse, só a ansiedade, né, mostra que a gente está preocupado com essa turma, que a gente quer que essa turma evolua. Isso é muito positivo. Por mais experiência que a gente possa ter, né, essa ansiedade, eu acho, inicial, ela é sempre positiva para os nossos avanços e para os avanços daqueles que estarão conosco nessa jornada, tá? Então, agradeço muito a paciência de vocês numa quarta-feira de cinzas. Não sei como é que está o tempo aí em Araraquara, mas aqui em São Paulo continua chovendo, todo dia chuvas muito pesadas, muito pesadas. Tá? Então, um bom final de noite para vocês, uma boa semana e que tenham um ano bastante frutífero aí. Muito obrigado, viu? A gente que agradece, professora, a sua fala, e eu vou lembrar de uma contribuição logo no início da sua fala. Aquela ficha cadastral que o aluno aprende a preencher na sala de aula, ela é muito importante, porque em conversa com uma coordenadora de uma instituição, ela diz que quando ela recebe o menor aprendiz acima de 15 anos, né, ele não consegue preencher uma ficha cadastral para se candidatar a um emprego. E ela lembrou da importância dessa ficha. E foi uma das sugestão que o professor deu. E aí, eu vou lembrar que não é só o adolescente menor aprendiz, mas o nosso adulto também. Quando ele vai preencher uma ficha de cadastro para o emprego ou mudança de emprego, ele tem dificuldade. E o senhor lembrou bem e me trouxe a memória. Mas tem mais agradecimentos aqui no chat, viu? Gratidão, professor, gostei muito da formação, muito rica, obrigado pela oportunidade. Mas eu vou lembrar a todos e todas que a gente vai continuar com o professor Ivan em alguns encontros nos HTPCs, né? Então, vão aí preparando suas dúvidas, né? Para estar trazendo aí numa formação com o professor, tá bom? Mas muito obrigada, professor Ivan, e obrigada a todos e todas. Obrigada, professor Mazeu, aqui da Unesp, que está conosco também aqui. Fiquei muito feliz em ver o professor por aqui. Mas eu agradeço. Muito obrigada, viu? Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.